Você já se perguntou o que realmente acontece quando aquele primeiro gole de bebida toca os seus lábios? O processo começa na sua boca, onde o álcool atinge as papilas gustativas, podendo alterar a percepção dos sabores, geralmente adocicando ou intensificando o amargor dos alimentos. Conforme você engole, a substância desce pela sua garganta, sendo absorvida pelo seu estômago e principalmente pelo seu intestino delgado. Aqui, rapidamente ele entra na corrente sanguínea, dirigindo-se ao seu cérebro, onde começam os verdadeiros efeitos. Neste episódio, nós vamos explorar como essa substância comum afeta cada parte do seu corpo e mente, revelando o impacto profundo que isso pode ter em você, no seu cérebro e no resto da sua vida. Nós vamos, portanto, falar sobre a história do álcool, sobre os efeitos do álcool no seu corpo, sobre as mais diversas áreas do seu cérebro que são afetadas, sobre o efeito no sono e os efeitos dos mais diversos tipos de bebidas, afinal, elas afetam de uma forma diferente o seu cérebro. Então, este é um guia completo que você precisa para saber a verdadeira face do álcool dentro de você. A relação da humanidade com o álcool remonta a milhares de anos, possivelmente, quando os nossos antepassados armazenavam grãos ou sucos de frutas que, naturalmente fermentados por leveduras selvagens, produziram uma bebida diferente, uma bebida alcoólica ainda primitiva. Os arqueólogos encontraram evidências da produção de bebidas alcoólicas que datam de 7.000 anos antes de Cristo em Jiahu, na China, onde resquícios de uma mistura de arroz, mel e frutas fermentadas foram descobertas. E imagina como isso se deu naquela época em que simplesmente você chega a uma bebida que produz um certo efeito diferente em você e, rapidamente, eles perceberam esses efeitos psicoativos do álcool, o que acredita-se que tenha feito eles incorporarem a bebida em rituais sociais e religiosos, valorizando-a como um presente dos deuses ou uma forma de comunicação espiritual. Como o álcool é processado pelo corpo. Conforme já mencionado, uma vez no nosso organismo, o álcool é absorvido rapidamente pelo estômago e principalmente pelo intestino delgado, devido à sua grande superfície de absorção, e é por conta disso que quando nós não temos mais nada e apenas o álcool, a absorção é ainda mais rápida. Essa já é uma informação importante para aqueles que dizem não beba antes de comer. É verdade por conta exatamente disso. E esse é o início da jornada. No fígado, enzimas específicas, principalmente a álcool desidrogenase, elas começam a trabalhar convertendo o álcool em acetildeído, um composto altamente tóxico que posteriormente é convertido em substâncias menos nocivas. E essa é uma conversão que é essencial porque o acetildeído pode causar danos significativos se ele se acumular no nosso corpo, contribuindo inclusive para sintomas como ressaca e, a longo prazo, para o desenvolvimento de doenças hepáticas ou outros problemas de saúde. Esse é um processo que explica por que sentir os efeitos do álcool pode ser algo rápido, mas a desintoxicação do corpo é gradual, o que obviamente tende a se tornar prejudicial se algo que entra com mais velocidade do que sai, especialmente quando o consumo é frequente ou em grandes quantidades. Efeitos imediatos do álcool no cérebro. E ao atingir o cérebro, o jogo que nós conhecemos no nosso dia a dia começa realmente a acontecer. O álcool afeta quase imediatamente o nosso córtex pré-frontal e, de forma simplificada, é aonde reside o nosso julgamento e a nossa inibição. Isso resulta, inclusive, numa certa euforia inicial, nessa desinibição e uma certa sensação de bem-estar. Simultaneamente, o álcool aumenta a liberação de dopamina, fortalecendo exatamente a sensação de prazer, mas estes são efeitos que têm um preço. A comunicação entre os neurônios é prejudicada, o que obviamente leva a reflexos lentos, decisões pobres, aquela pessoa feia fica de repente bonita. A longo prazo, essa interrupção pode diminuir a capacidade do cérebro de formar novas memórias e aprender novas informações. Impacto a longo prazo no cérebro. A exposição prolongada ao álcool tem efeitos cumulativos complexos no cérebro. Estudos revelam uma diminuição da matéria cinzenta e branca em áreas cruciais associadas ao controle de impulsos e ao processamento cognitivo, como, por exemplo, tomadas de decisões. Pesquisas mostram os efeitos em cada uma dessas áreas que eu vou te mostrar agora, podendo levar a inúmeras formas de declínio cognitivo. Imagine o cérebro como um grande centro de comando do seu corpo e cada parte tem funções específicas, como se fossem
departamentos diferentes dentro de uma empresa. Aqui está, portanto, o que acontece nesses departamentos quando o álcool entra no sistema. Lobos frontais em laranja aqui na imagem são como se fosse o gerente geral do cérebro, responsáveis por tomar decisões e controlar os impulsos. Basicamente, ajudam a pensar antes de agir. E o álcool pode fazer com que esses gerentes fiquem confusos e menos eficientes, levando a decisões ruins e ações impulsivas. Corpo caloso em cinza é o grande corredor que conecta os dois lados do cérebro, permitindo que eles se comuniquem e trabalhem em conjunto. Quando o álcool danifica esse corredor, a comunicação entre os dois lados, obviamente, fica comprometida. Terceira área é o cerebelo em verde. Pense no cerebelo como um grande coordenador do movimento do seu corpo para que você consiga fazer tudo de uma forma suave e precisa. O álcool faz exatamente isso. A pessoa passa a ter problemas de coordenação, problemas para andar, problemas espaciais para saber aonde está e aonde termina cada uma das coisas. É exatamente por conta disso, dentre outras, que é muito ruim você dirigir quando você bebe. Afinal, você não tem noção do tamanho das coisas e você acha que você pode tirar uma fina, mas de repente você bateu. Quarta área é o tálamo e o hipotálamo. Essas são as áreas de controle central para as coisas como temperatura, fome, sede e emoções. Quando o álcool afeta essas áreas, pode ser como se fosse um termostato ou um medidor de combustível quebrados, deixando a pessoa fora de controle e desequilibrada, às vezes com muito mais fome, às vezes sem fome nenhuma, às vezes com frio, às vezes com calor, às vezes simplesmente afeta a emoção, ela começa a chorar e de repente ela começa a brigar com todo mundo, tudo sai de controle. As áreas de número 5 são a amígdala e hipocampo em amarelo. A amígdala é a especialista em emoções, ajudando a processar e a responder a elas, responder de uma forma adequada. Porém, quando existe o álcool ali, muitas vezes há uma coisa simples, há também uma resposta completamente desproporcional e inadequada. Enquanto isso, o hipocampo é como se fosse o arquivista da memória, crucial, obviamente, para formar novas memórias. Não à toa, muita gente diz, poxa, eu sequer lembro o que eu fiz naquele momento. Pode ser verdade. Pode ser que a pessoa esteja exagerando um pouquinho também, mas existe fundamento sim. Ou seja, o álcool pode fazer com que a amígdala reaja de uma forma exagerada e o hipocampo se torne esquecido. Sexta área são os núcleos de base. São os trabalhadores que cuidam das tarefas diárias, vamos chamar assim. O álcool pode atrapalhar esses trabalhadores, fazendo com que movimentos simples se tornem grandes desafios. Coisas que a pessoa fazia com tranquilidade e naturalidade simplesmente se torne algo que não parece possível naquele momento, ou seja, a depender da intensidade. Note como o álcool afeta tudo. O álcool e o ciclo do sono. E quando eu digo tudo mesmo, inclusive o sono. Muitos acreditam erroneamente que o álcool ajuda a dormir, não é mesmo? Afinal, você toma e você capota. Mas o que ele realmente faz é te dopar. Isso não significa dormir, são coisas diferentes, e o que no fundo ele faz mesmo, e isso é preocupante, ele perturba o sono REM, que é a fase mais restaurativa do sono. Esse efeito pode levar a fadiga crônica e problemas de saúde de longo prazo. Inclusive, esse foi um dos estudos do meu mestrado, quando eu percebi quanto que a privação do sono REM pode ter efeitos não somente no curto prazo, quando você simplesmente não consegue prestar atenção em nada, não consegue processar, fazer contas, mas principalmente a longo prazo, associado à demência e inúmeras complicações que é melhor a gente nem pensar a respeito, e sim tomar conta do nosso curto prazo. Ou seja, ele realmente bagunça tudo, até aquilo que as pessoas acham que ele está favorecendo. Comparação das diferentes bebidas alcoólicas. Agora, é interessante pensar que não é só a quantidade de doses que é uma variável importante, porque as bebidas variam significativamente em seus efeitos no corpo de acordo com o tipo de bebida. Portanto, não somente diferenças em teor alcoólico, mas também métodos de produção e ingredientes adicionais podem influenciar drasticamente como cada tipo de bebida afeta o corpo e o cérebro. Por exemplo, o vinho, frequentemente celebrado por seus antioxidantes como os flavonoides, ele pode oferecer sim alguns benefícios à saúde cardiovascular, quando consumido em moderação, obviamente. No entanto,
o mesmo vinho pode contribuir para os efeitos nocivos do álcool, também se consumido em excesso. Por outro lado, bebidas destiladas como vodka, rum, whisky possuem um teor alcoólico muito mais elevado, e isso também significa que os efeitos, tanto os eufóricos quanto os prejudiciais, podem também se manifestar muito mais rapidamente e com mais intensidade. Essas bebidas são metabolizadas pelo corpo de uma forma muito mais rápida, elevando assim o nível de álcool no sangue com muito mais velocidade e, por conta disso, intensificando seus efeitos sobre o sistema nervoso central. Cervejas e cidras, com seus teores alcoólicos geralmente mais baixos, podem parecer menos nocivas, porém a gente compensa isso com um volume muito maior para exatamente compensar essa graduação. Além disso, a presença de certos carboidratos e glúten podem apresentar outros desafios à digestão e ao metabolismo. Conclusão e reflexão. O fato é praticamente inevitável que o álcool faça parte da nossa vida social e, por conta disso, é fundamental que você detenha a escolha do seu caminho e, principalmente, a escolha das abordagens que você vai adotar caso você de fato decida consumir bebidas alcoólicas. Esse papo de dizer que é errado beber ou é errado não beber, não existe isso. O fato é que cada um vive com a sua própria vida, cada um lida com a sua escolha e, naturalmente, com as consequências delas. Agora, se você quer uma orientação para que de fato você consiga ter um equilíbrio, eu vou te trazer aqui alguns pontos. E o primeiro deles, mais essencial de todos, é você permitir que o corpo se recupere entre as ocasiões de consumo. Não somente para que você consiga manter a saúde física e mental, mas para que você permita esse tempo de desintoxicação, porque ele é muito mais longo do que o período de ingestão. Então, essencial um intervalo e, por conta disso, a frequência diária é algo meio esquisito, não é mesmo? Igualmente importante é o esforço para não ensinar o cérebro a perceber o álcool como uma parte rotineira da vida diária ou como uma válvula de escape para o problema. Porque se de fato você tem algum problema, você tem que focar nele, você tem que resolver. O incômodo diante de um problema é de fato um mecanismo que o nosso cérebro tem para que você realmente consiga resolver. Se diante de problemas você vai lá e bebe, você não resolve os problemas. Então, encarar o álcool como simplesmente uma forma de resolver os problemas da sua vida não soa como algo positivo. Agora, encarar o álcool como um complemento ocasional nas situações sociais, isso, de fato, é muito diferente. Ou seja, ele não é um componente essencial de você, da equação do seu cérebro, do funcionamento dele. Ou seja, ele consegue viver sem o álcool. Isso é determinante para que você consiga ter limites saudáveis e responsáveis. Mas, mais uma vez, estes limites são a sua escolha. O que eu te convido é escolha o limite de hoje e, naturalmente, os impactos que isso vai gerar no seu longo prazo. Essa escolha é sua, ninguém te tira, mas a consequência da escolha que você teve, ninguém te tira também. O grande cuidado é não deixe que o álcool te controle, porque essa é uma porta bem mais complexa. Estamos aqui falando de um vício, e vício é algo que simplesmente aquilo tem mais controle de você do que você mesmo. Então, reflita e, de fato, controle a sua vida nos seus termos, de acordo com as suas escolhas. Queria te agradecer por assistir. Se você gostou, eu quero a sua ajuda para escolher o próximo assunto aqui dos episódios. Se você quer um vídeo sobre dormir mal e como isso está destruindo a sua mente, escreva aqui embaixo nos comentários dormir. E se você quer o próximo vídeo sobre o efeito placebo, ou seja, como as suas expectativas podem curar o seu cérebro, escreva aqui embaixo placebo. E aproveita, obviamente, e deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal, mas eu estou aguardando o seu comentário porque eu não vou fazer um vídeo para ninguém. Se tivermos aqui mais de 100 pedidos nessa semana de algum desses temas, teremos o nosso próximo episódio. E de saideira aqui, considere compartilhar esse vídeo com seus amigos ou familiares que possam se beneficiar, e para você dar continuidade, clica aqui nesse vídeo. Eu fiz sobre os efeitos do açúcar no seu cérebro, então continua a sua jornada de aprendizado clicando ali. Vai lá. Clicou já?